Olá pessoal, professor Luiz Sérgio mais uma vez, professor de Física, e neste vídeo eu irei dar algumas orientações a respeito da nossa primeira avaliação, a AV1. Esta avaliação será uma apresentação de experiências, então vocês irão escolher vão pesquisar aí na internet, no seu livro, em outras fontes, caso vocês queiram, e realizar uma experiência relacionada à termologia. Então, nós estamos estudando nesta primeira unidade a termologia, que é a área da física que estuda temperatura e calor, e os fenômenos relacionados à temperatura e calor. Então, vocês irão fazer uma experiência a respeito desta área. Então, façam uma pesquisa. Vocês podem fazer qualquer experiência relacionada aí a esta área da física, né? Esta área é dividida em várias partes. A termologia é dividida em várias partes. Tem a termometria, tem a calorimetria, tem a termodinâmica e outras áreas aí relacionadas à temperatura e calor. Então você vai escolher qualquer uma delas. Faça uma pesquisazinha aí e apresentem uma experiência sobre esta parte da física. Então, quais são as orientações? Primeiro, essa experiência ela deve ser realizada em grupo, de até 4 componentes. Então, você vai entrar em contato com seus colegas aí, não precisa juntar-se fisicamente, vocês podem fazer aí à distância esse trabalho, né? Um aluno aí faz a montagem da experiência, os demais acompanham virtualmente, pode ser assim, né? Cada um fala um pouquinho aí sobre a experiência que vocês resolveram demonstrar, né? Porém, não é só apresentar, a equipe não vai só apresentar simplesmente demonstrar o funcionamento da experiência. Eu quero que vocês expliquem o fenômeno que está por trás daquela experiência. Então, eu deixei aí no ambiente virtual, na nossa sala virtual, umas orientações e eu vou fazer um comentário destas orientações. O que é que eu irei cobrar, quais são os critérios que eu irei avaliar na apresentação, porque não é só simplesmente chegar, demonstrar, é isso aqui, pronto, e já tá de boa, não é só isso. Então, o que é que eu gostaria que vocês fizessem, né? Vocês irão fazer a experiência com 4 alunos, o valor da experiência desta avaliação no valor de 3 pontos, e a entrega é até o dia 29 de abril, numa quarta-feira. Então, o que é que eu iria avaliar? Então, sua experiência ela tem que ter uma introdução. Nessa introdução, você vai dizer, por exemplo, o nome da experiência, o que é a experiência em si, né? Você pode contar uma historinha aí falando sobre o fenômeno que vocês irão falar, né? Irão demonstrar na experiência. Então, é importante você começar introduzindo a experiência, introduzindo o assunto para quem está assistindo. Eu gostaria também que vocês me mostrassem quais são os objetivos da sua experiência. Você vai dizer, nosso objetivo é fazer com que um balão infle, por exemplo, fique cheio. Então você vai dizer quais são os seus objetivos, né? Um objetivo geral, então os objetivos específicos, nós vamos fazer isso, isso e isso. Pronto, citou os objetivos, você vai agora dar uma justificativa, né? Por que vocês resolveram fazer esta experiência? Professor, foi porque foi a mais fácil. Tudo bem, é uma justificativa, né? Mas não é só não é só isso, né? Não é só dizer que é porque é a mais fácil ou porque foi a que eu encontrei. A justificativa não é mais ou menos, não é só nesse sentido. Então você vai dizer o que motivou a equipe a fazer essa experiência e você vai dizer qual é a importância dela, né? Porque todas as ações que nós fazemos no nosso dia a dia, ela tem uma certa importância, ela vai implicar em alguma coisa, né? Ou para mim, ou para uma outra pessoa, ou para o ambiente onde eu moro. Então, qual a importância daquela experiência? Não é a importância de estar fazendo simplesmente pelo aprendizado, não é essa a justificativa. Né? Qual a importância no dia a dia, né? Do fenômeno daquela experiência? Então, é isso, mais ou menos nesse sentido que eu gostaria que vocês
expusessem lá na apresentação a justificativa do seu trabalho. E agora, a experiência em si. Daí vocês fizeram uma pequena introdução sobre a experiência, agora vocês irão falar sobre a experiência. E o que é que vocês devem, no mínimo, né? Esses aqui são os critérios mínimos que vocês devem apresentar, né? Então você vai dizer qual é a área da termologia. Então a termologia é dividida em várias partes, eu citei algumas aqui: a termometria, a calorimetria, a termodinâmica, o estudo dos gases. Então você vai dizer qual a área da termologia que está relacionada àquela experiência. Há uma experiência com termômetros, então ela provavelmente deve estar relacionadas à termometria, né? A escalas termométricas. Então você vai dizer qual é a área da termologia. Você vai dizer também, não é só simplesmente mostrar a experiência, né? Você vai ter que explicar fisicamente o conceito. Por exemplo, se nós estivéssemos falando sei lá, das leis de Newton, sei lá, da terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Então você iria fazer, por exemplo, uma experiência sobre a terceira lei de Newton, a ação e reação, e dar um exemplo, né? Então, se eu puxar, por exemplo, esse paninho aqui para a esquerda, para que eu mantenha equilibrado, eu tenho que puxar também para a direita, né? Então, é como se estivesse sendo aplicada aqui a terceira lei de Newton, né? Uma força em um sentido e, como consequência, eu aplico uma outra força no outro sentido para tentar manter equilibrado aqui, ó. Né? Então, para cada ação existe uma força de reação. Então, você iria fazer mais ou menos isso. Você iria explicar fisicamente o que é que está acontecendo, não simplesmente mostrar. Você vai mostrar explicando com base na física, com os conceitos físicos, aquilo que está se passando na experiência. Então, se você utilizou lá um termômetro, por que o termômetro aumentou de temperatura, né? Se aumentou de temperatura, o que é que acontece lá no termômetro, né? Se for um termômetro de dilatação, aquele de álcool, né? O que acontece lá com aquele filetezinho? Por que aconteceu aquilo? Então você vai explicar fisicamente o que está por trás daquela experiência. Né? Essa daqui é uma das partes mais importantes aqui da experiência. E nós estamos falando de física, estamos falando de uma área da ciência, né? Que leva em consideração aí a experimentação, e essa experimentação ela não pode ser feita de qualquer jeito, ela tem que ser embasada cientificamente, né? Nesse caso, embasada fisicamente. Então, aqui é o embasamento físico da experiência de vocês. Eu gostaria também que vocês apresentassem, fizessem um paralelo daquela experiência que vocês estão fazendo com algo do dia a dia. Por exemplo, vamos supor que você queira fazer uma experiência sobre a dilatação dos gases, né? A expansão dos gases, relacionados aí ao estudo dos gases. Então, você vai fazer uma experiência em que, por exemplo, o balãozinho infla, né? Então, por que foi que ele inflou quando a temperatura aumentou? E onde é que nós podemos observar esse fenômeno no dia a dia, além dessa experiência? A gente pode, um exemplo, nós podemos, por exemplo, encontrar esse fenômeno, observar esse fenômeno na panela de pressão. Quando eu aqueço lá a panela de pressão, a pressão lá aumenta, a temperatura aumenta, a pressão aumenta, e aí sai um vaporzinho de lá da panela de pressão, ela mexe aquele pitozinho ali, né? Aquela válvula na saída dos gases. Então você vai tentar fazer um paralelo, né? Daquilo que vocês estão apresentando na teoria, naquela experiência, com algo que é possível ser observado no nosso dia a dia. Sei lá, no funcionamento de um carro, na cozinha, algo que pode ser observado na cozinha. Você vai tentar fazer este paralelo, né? Ver uma aplicação do nosso dia a dia em que a sua experiência está relacionada aí, né? Importante também, né, para a gente poder notar que a física ela não está somente na sala de aula, a física ela está presente no nosso dia a dia, ela está toda hora aí aparecendo para a gente, é porque muitas das vezes nós não percebemos ou então nós não conhecemos. Então, nosso objetivo aqui com a experiência é tentar também visualizar
a física além da sala de aula. Vamos ver onde a física está presente no nosso dia a dia. E também, não menos importante, a demonstração da experiência de vocês. Então, eu gostaria que a experiência funcionasse, né? Então, você vai demonstrar, funcionou bem, se não funcionou, ou se funcionou, legal, bem, se não funcionou, aí você vai dizer por que não funcionou, aqui na conclusão. O importante é que você faça a sua experiência e que, se possível, ela funcione, né? Para que nós possamos observar aí a experiência na prática, né? A física na prática. E por último, você vai dar uma conclusão à sua apresentação. Então, a conclusão é algo meio que pessoal não só seu, individualmente, mas uma ideia da equipe, né? Algo pessoal da equipe, vamos assim dizer. E lá você vai dizer, foi fácil, nós gostamos, nós não gostamos, foi fácil, foi difícil, nós não conseguimos fazer isso por esse motivo, nós gostamos, logo nós aprendemos aí sobre o que sei lá, algo relacionado aí à sua experiência. Você vai dizer a importância, foi importante, não foi? Então é algo meio que pessoal, você vai concluir aquela sua apresentação dizendo que chamou de atenção da equipe, se vocês conseguiram chegar aos objetivos ou não. Uma dica, né, para que você possa fazer a sua conclusão, isso serve até para a redação, é você reafirmar os objetivos. Então você tinha como objetivo fazer tal coisa, outra coisa, mais uma outra coisa. Você tinha como objetivo fazer 3 coisas. Vocês conseguiram fazer? Beleza. Então você vai concluir dizendo que vocês conseguiram chegar ao objetivo por esse motivo. Então é uma forma de você concluir um trabalho, né? E uma forma também, uma dica para redação é você reafirmar o que vocês colocaram lá na introdução, né? Lá nos objetivos, lá na introdução. Então beleza, pessoal? Então mais uma vez aí, para finalizar. Nosso trabalho é uma experiência, a nossa primeira avaliação, uma experiência sobre termologia, qualquer área da termologia. Ela pode ser feita, ela será feita em grupo, com até 4 componentes, no valor de 3 pontos, e a entrega até o dia 29 de abril. Então, vocês têm 2 semanas aí para poder entregar este trabalho. Como é que será a entrega? Vocês irão gravar um vídeo e enviar para mim. Eu vou deixar lá um campo específico para vocês carregarem o vídeo, pode mandar lá. Então, muita atenção com relação a esse vídeo, porque a depender do tamanho dele, né, da duração, vou fazer um vídeo de 20 minutos, talvez esse vídeo aí fique muito grande, né, o arquivo seja muito grande, você não consiga enviar com facilidade, né, pelos canais aí existentes, WhatsApp, pelo link que eu vou disponibilizar lá, possa ser que demore um pouquinho. Então, muita atenção aí. Apresentem algo bastante objetivo, né, rapidinho ali, para que vocês possam enviar também esse arquivo com facilidade. Uma das maneiras mais fáceis é você mandar pelo Zap, né, mas de preferência tente enviar para o link que eu vou deixar disponibilizado disponível lá no Google Sala de Aula. Beleza, pessoal? Então, um abraço para vocês aí. E estou aguardando os vídeos das experiências, né? Boa sorte!